tem acompanhado bastante e é sempre importante a gente lembrar. Falei enquanto ele estava nas férias, você pensa que o Colim para descansar. Ele inaugurou um baita de um podcast, o E aí Colim, e lá tem muito conteúdo sobre o caso Apai. E se a gente quer saber de alguma coisa disso, precisamos requisitar você, Colim. Manda bala das novidades dessa quarta-feira. Ô, meu caro, obrigado pelas palavras. Novidades dessa quarta, viu, Rodrigo? Os advogados de defesa, e a gente tem um deles, que é o Alisson Caride, inclusive meu conterrâneo lá de Arealva. O Alisson é advogado das 4 pessoas que fazem parte do núcleo familiar da Cláudia Lobo. Então o Alisson responde, ou ele é o advogado, ou prepara as defesas da Letícia Prado, que é filha da Cláudia, da Ellen Lobo, irmã da Cláudia Lobo, do Diamantino Campanhucci, né, que é casado com a Ellen, e também do Pércio Prado, que é ex-marido da Cláudia e pai da Letícia. Alisson Caride, portanto, responde por esses 3. Há também um advogado, na realidade uma dupla de advogados, Rodrigo. Na realidade, perdão, é um trio de advogados. Eles são lá da cidade de Garça. E eles representam essa última moça do lado direito do vídeo, de quem está assistindo. Lado direito do vídeo, da Maria Lúcia Miranda. Ela que é, ainda não foi demitida, a atual coordenadora financeira da APAI. Então esses advogados, Rodrigo, eles entraram com pedido de revogação da prisão temporária. Não é um habeas corpus ainda, é um pedido de revogação. Até porque a prisão, o segundo pedido de prisão temporária por 5 dias, vence amanhã. Então é muito provável, Rodrigo, que paralelamente a esse pedido de revogação dessas prisões, a polícia hoje entre de novo, né, renove o pedido dessas prisões temporárias, e lembrando que 6 das 7 pessoas que foram presas na Operação Apai seguem presas na cadeia pública de Avaí. Uma dessas pessoas, que é o policial militar, ele segue preso no presídio Romão Gomes, em São Paulo, capital. E as investigações continuam, Rodrigo. O conjunto de provas, aos poucos ele vai ficando mais detalhado. As conexões já foram, grande parte delas, essas conexões já foram estabelecidas, especialmente de pessoas que ainda permanecem trabalhando na APAI e que tinham algum tipo de relação com o Roberto Franceschetti Filho, ou com a Cláudia Lobo, ou com os dois. Essas pessoas, Rodrigo, estão no radar. Essas pessoas estão sendo monitoradas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Algumas delas nem sequer têm ideia de que estão sendo investigadas por causa de uma possível participação nesse esquema criminoso desencadeado por uma quadrilha que se apropriou da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Bauru. Paralelamente a tudo isso, Rodrigo, ainda numa outra linha, num outro caminho, né? Todos eles, né, seguindo a mesma direção, há muita coisa sendo divulgada. Porém, muita coisa sendo divulgada que não tem absolutamente nada a ver com o inquérito em questão. Por exemplo, a pessoa X que está presa é parente de tal autoridade. Ok, é parente de tal... Isso tem alguma coisa a ver com o inquérito policial? Até onde a gente sabe, Rodrigo, e eu confirmei essa informação, até onde a gente sabe não tem absolutamente nada a ver e não altera o curso do inquérito. Aquela ou aquela outra autoridade entrou em contato com o Roberto Franceschetti para tratar desse ou daquele assunto. A pergunta é, mudou os rumos do inquérito policial ou não? Aquilo serviria para ser divulgado ou não? Fato concreto é que muita coisa que foi, com base na quebra de sigilos, evidentemente, que foi colhida pela polícia no que diz respeito às provas, todas aquelas que são de interesse da investigação, elas fazem parte desse inquérito policial complexo, complicado, inclusive, de uma profundidade já muito interessante, que é presidido pelo Glaucio Stocco, que é o delegado titular do SECODE. E as outras coisas, a própria polícia descartou. Nós aqui da Record Paulista estamos tomando esse cuidado, Rodrigo, para focar principalmente nas provas que indicam aquilo que já se sabe, a existência de uma quadrilha que até então havia se apropriado da APAI aqui de Bauru, Rodrigo.